O problema é que as pessoas às vezes complicam demais e as respostas da Bíblia são muito mais simples do que a gente imagina. Por que as denominações evangélicas são diferentes? Normalmente as denominações evangélicas elas têm um fundo comum, fundamento comum, que são aqueles princípios que os evangélicos como um todo aceitam de forma unânime. A existência de Deus, o amor e a graça de Deus, a queda do ser humano, o envio de Jesus Cristo para redimir o ser humano, a necessidade de arrependimento e fé para nascer de novo, o Espírito Santo habitando nas pessoas para conduzi-las, a necessidade de expressar a sua comunhão de fé com outras pessoas no corpo vivo de Cristo, que é a igreja, a certeza de vida eterna após a morte. Esses pontos são comuns no que nós chamamos de denominações evangélicas. Os pontos incomuns, aquilo em que normalmente as denominações evangélicas divergem, são em questões de eclesiologia, né? Tipo de batismo, nome que se dá aos líderes, uns chamam de pastor, outros de bispo, outros de patriarca, sei lá, tem vários nomes hoje que são dados. Então, cada tradição denominacional tem uma maneira eclesiológica diferente de trabalhar, que não faz com que nenhuma seja pior do que a outra. Só tem nomenclaturas eclesiásticas diferentes. O essencial é que evangélico precisa estar de acordo com o evangelho. Hoje nós temos muitos evangélicos sem evangelho. Que substituiu a graça de Deus pela autojustificação, deixa de ser evangelho. Aí é só evangélico. Evangélico que perdeu o evangelho. Substituiu a Jesus Cristo como único redentor, deixa de ser evangelho. E aí vira só evangélico. Tem muito evangélico que não é evangelho, porque está falando em outras formas de autojustificação, de autossalvação. E como essa série de superstições que existem, alguns desdobramentos da chamada igreja evangélica, hoje nos remetendo a coisas que eram medievais e que a própria reforma protestante já conseguiu superar. O que é que torna uma pessoa numa evangélica de fato, ou uma denominação denominação evangélica de fato? O que há de evangelho na sua essência. Assim como Cristo não organizou nenhuma igreja institucional. Ele não organizou a igreja católica, anglicana, protestante, ortodoxa, não organizou nenhuma igreja em termos de instituição. O que Cristo criou foi um conceito de igreja. Então, as igrejas institucionais, as comunidades eclesiásticas institucionais que se aproximam desse conceito de igreja de Cristo são igreja de Cristo. As que se afastam deixam de ser. Então o importante não é se somos evangélicos, o importante é se a gente conhece mesmo o evangelho.